Iremos meditar nesta hora em João capítulo 18, versículo 10. Porque Simão Pedro cortou a orelha direita de Malco. As escrituras nos diz da seguinte forma: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. João capítulo 18, versículo 10. Então observamos aqui que Malco não era um soldado, como muitos têm ensinado, mas a Bíblia diz, examinando a Escritura, que ele era servo do sumo sacerdote. E a Bíblia, ela é bem enfática em dizer que ele corta a orelha direita. Então vamos examinar a Escritura, porque Pedro cortou logo a orelha direita. A Bíblia dá esse detalhe para nós. Então vamos aprender examinando a Escritura. Jesus estava orando com os 11 discípulos em um jardim chamado Getsêmani. Esse fato é registrado nos Evangelhos. Depois de realizar a oração, chama os seus discípulos para se retirar dali. Enquanto ele ainda falava, se aproximou uma multidão, trazida por Judas Iscariote, que conhecia aquele lugar, acompanhado dos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões, com o objetivo de prendê-lo. Pedro, um dos discípulos, tira a espada e corta a orelha direita. Esse é o primeiro detalhe. Pedro ele corta a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote Caifás. Então, a nossa palavra-chave aqui que temos nesse momento de examinação é a orelha direita e um dos servos do sumo sacerdote, que a Bíblia vem relatar que o nome dele era Malco. No momento que Jesus dá uma ordem para deixá-lo, e aproxima do homem e toca na sua orelha, estancando o sangramento e curando aquele homem. Malco não era um soldado. Um grande equívoco que muitos cometem é dizer que Pedro cortou a orelha do soldado, mas não foi um soldado. A Bíblia não diz que Malco era um soldado. Se você observar nos 4 evangelhos, os evangelhos vai dizer que Malco era servo do sumo sacerdote. Então aí, pegue uma caneta e um papel para você anotar os textos que nós vamos repassar agora. Mateus capítulo 26, versículo 51. Marcos 14, versículo 47. Lucas 22, versículo 50. E João capítulo 18, versículo de número 10. Para entendermos por que Pedro cortou a orelha direita de Malco, é necessário nós observarmos algumas questões e voltarmos um pouco na antiga aliança, no Velho Testamento. Voltar para o preparo para o sacerdócio. O que era necessário para se tornar um sacerdote? Vamos lá. Não era fácil ser sacerdote, pois o ritual ele era muito complexo e cheio de detalhes que passavam por questões éticas e físicas. E o milagre realizado por Jesus teve uma importância na vida deste homem. Observe que foi o último milagre realizado por Jesus antes da sua crucificação. A Bíblia apresenta que para ser um sacerdote era necessário alguns requisitos. Então, vejamos e pegue sua caneta e seu papel para que você possa anotar e não esquecer disso mais. E alguém que você conheça, que já pregou, que já ensinou dessa forma, para você ir lá e orientar esta pessoa.
ser servo da tribo. Tinha que ser servo da tribo de Levi. Era um dos primeiros requisitos. Números capítulo 3, versículo 6 ao 7. Mande chamar a tribo de Levi e apresente-se ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda da congregação, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. A Bíblia, ela não vai trazer a genealogia de Malco. No entanto, por inferência, é correto nós afirmarmos que uma pessoa para trabalhar no templo tinha que ser da tribo de Levi, e jamais o sumo sacerdote iria corromper esta ordem. Ele deveria ser perfeito. Lucas capítulo 21, versículo 17. Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. E quem houver deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele não há. Então isso está lá em Levítico 21, do versículo 17 ao 21. Essa era a necessidade, assim, obrigatória, pois o próprio Deus é perfeito e para se achegar a Ele é necessário que seja perfeito. Então isso figurava a sombra daquilo que foi realizado por Cristo. Os homens, sendo pecadores, jamais poderiam se achegar a Deus, como diz o profeta Isaías, que as iniquidades dos homens fazem separação deles de Deus. Isto não quer dizer que Deus é contra a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais à sua presença, mas na lei era o aspecto físico que tinha que ser perfeito, e na graça é o aspecto espiritual. Um dos requisitos é que deveria, para se tornar um sacerdote, ser ungido. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita. Então veja aqui porque Pedro desfere um golpe e acerta a orelha direita de Malco. Porque para se tornar um sacerdote, o sacerdote deveria passar por esse ritual. Então, se Malco não tivesse a sua orelha direita, jamais ele seria um sacerdote, porque ele estaria em defeito naquela ocasião, naquele aspecto, para se tornar um sacerdote. Repetindo, Levítico 14:14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita e no polegar de seu pé direito. O homem precisava ter a orelha direita para que a cerimônia fosse possível. Não sabemos por que Pedro desferiu aquele golpe. Não sabemos, a Bíblia não revela se Pedro tinha alguma questão, não sei, social ou religiosa contra aquele homem, mas assim aconteceu, porque com certeza Pedro sabia que jamais ele se tornaria um sumo sacerdote ou um sacerdote. Então aqueles que desejavam ser sacerdote deviam dedicar a sua vida por cerca de 5 a 8 anos ao estudo dos escritos judaicos, se dedicar ao serviço do templo em todas as ações relacionadas ao trabalho. No final, quando faltava um ano, se tornava servo do sumo sacerdote e se tornando próximo da maior autoridade do templo.
Malco já estava no último ano de seu estágio e o ato de ter a orelha cortada tiraria duas das condições acima mencionadas que acabamos de mencionar, né? E ainda mais o tornaria impróprio para fazer qualquer coisa no templo. Ele seria excluído de seu trabalho e teria que prover sua alimentação de outra forma. Sem a orelha, a vida de Malco seria totalmente mudada no âmbito de 180 graus e todos os seus projetos teriam que sofrer adaptações radicais. Trabalho, família, posição social, seriam todas afetadas. O ministério teria que ser abortado da vida de Malco e o templo só serviria para ele ir adorar a Deus como cidadão comum. É o que muitas das vezes acontece na vida de muitos, né? Onde pessoas que têm um chamado de Deus, pessoas que têm a vida consagrada por Deus e o inimigo das nossas almas tentam nos destruir o seu sonho, destruir o meu e o seu sonho de cumprir o chamado de Deus, nos tirando alguma capacidade, tirando alguma coisa de cada um de nós, para que assim não possamos realizar a vontade e o chamado de Deus. Mas Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que promete e cumpre, Jesus é aquele que faz acontecer. Então nunca se esqueça desse versículo, você nunca deve se esquecer. Por que Pedro cortou a orelha de Malco? Porque em Levítico 14:14 o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a sua ponta da orelha direita, daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Pedro, sabedor disso, não sei por qual motivo, decidiu cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote, não de um soldado, como muitos têm falado, e isso tem se propagado em nosso meio. Jesus muda a vida de Malco. Então Malco, como já acabamos de examinar na Escritura, era um servo do sumo sacerdote e tinha uma história, e não havia espaço para situações de fracasso. A orelha direita era apenas um detalhe na cabeça de outros. No entanto, na vida de Malco era uma parte essencial que não envolvia apenas a função. O corte da orelha era a decepção completa de uma vida projetada. A grande questão não era apenas o risco de vida que o servo do sumo sacerdote estava correndo, pois mais um golpe da espada de Pedro era o seu fim. A pessoa de Jesus no cenário salvou a vida, pois Jesus interrompeu a Pedro dizendo que bastasse e mandou guardar a espada. Se Jesus quisesse ali pedir ao Pai para proteger ele, ele mandaria 12 legiões de anjos para o proteger. O fato de Jesus ter consertado e curado a orelha direita de Malco não foi apenas um milagre antes da crucificação. Muitas lições poderiam ser extraídas desse evento, tanto para a vida dos participantes daquela época como nos tempos de hoje. O principal prejudicado teve sua vida mudada de circunstância totalmente diversa para uma nova maneira de ver as coisas. Com certeza Cristo queria impactar a vida daquele jovem para que o seu ministério fosse impactado e ele não fosse igual aos religiosos da sua época. Não se sabe a continuação da vida de Malco. O que se pode afirmar é que Jesus restabeleceu a vida dele. Uma pessoa que estava prestes a ter tudo destruído. Nenhuma pessoa naquele ato poderia melhorar a situação do servo. O máximo que poderiam fazer era um estanque na hemorragia da cabeça do servo do sumo sacerdote. No entanto, aquele que pode todas as coisas, glória a Deus,
realizou mais um ato de misericórdia com um dos seus opositores, como está escrito que Jesus não veio para condenar, mas para salvar os que estavam perdidos. A orelha de Malco pode representar os projetos espirituais na vida das pessoas, principalmente aqueles que sofreram uma espadada dada por alguma outra pessoa em sua vida e que tirou da vida dessa pessoa a principal condição que o levaria a alcançar o seu sonho. E que por alguns momentos somente o desespero podia fazer parte dessa vida. O interessante é que no momento, no jardim, havia muitas pessoas envolvidas. No entanto, a presença de Jesus é que faz diferença. Na solução de um problema, pode-se até ouvir conselho de uma forma natural, mas o sobrenatural só se resolve de uma forma espiritual. A presença de Jesus é imprescindível na vida do homem, principalmente quando ninguém pode mais ajudá-lo, que era o caso de Malco. Quem poderia ajudar aquele homem? Ele já estava sendo condenado, porque não mais poderia se tornar um sacerdote sem a sua orelha direita restaurada. Ninguém podia fazer o que Jesus fez naquele momento. Tem coisas que só Jesus faz. Quando tudo parece que vai ser o fim, a presença de Jesus traz esperança àquele que está prestes a se desesperar. Não é assim? E que a última palavra sempre é a de Deus. Mesmo que a espada tenha sido arrancada e o golpe tenha sido dado, o toque de Jesus é que restaura a nossa vida, o nosso ministério. Então, observando e examinando a Escritura, nós aprendemos por que Pedro desferiu aquele golpe justamente na orelha direita do servo do sumo sacerdote chamado Malco e não o soldado Malco. Então ficamos aqui com mais uma examinação. Talvez você tenha sido alguém decepou os seus sonhos, retirou os seus sonhos, retirou alguma coisa do seu ministério, mas Jesus é aquele que restaura. Jesus é aquele que dá vida, Jesus é aquele que traz a existência. Glórias ao nome de Jesus. Então, lendo mais uma vez, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João capítulo 18, versículo de número 10. Aí você tem que ler Números capítulo 3, versículo 6 ao 7, Levítico 21, do 17 ao 21. E o mais importante para entendermos esse momento que aconteceu ali no jardim do Getsêmani, é necessário que você leia Levítico 14, versículo 14. Então ficamos por aqui e aprendemos neste momento que Malco não era um soldado e sim um servo do sumo sacerdote que estava estagiando, por assim dizer, para se tornar um sacerdote. E para se tornar um sacerdote, o homem não deveria ter defeito em seu corpo. Na lei, era o aspecto físico que prevalecia, tinha que ser perfeito. Mas na graça, é o aspecto espiritual. Ainda que você esteja faltando algum membro desse corpo, na graça, o que vai contar é o espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós venhamos examinar a Escritura para não estarmos passando um ensinamento de maneira incorreta. Amém? Que Deus abençoe, Deus vos guarde e até o próximo momento de examinando a Escritura.